Bom, turma, boa noite. Bem-vindos a mais uma live aí dos patronos. E como eu estou sentindo um tom meu mesmo, né? Meu, inclusive, mais pessimista, mais tenso com essa história toda de Black Lives Matter e tudo isso que a gente está vendo de ataque aos valores da civilização, né? Eu escolhi dois livros aqui para tentar trazer uma mensagem um pouquinho mais otimista. E eu estou lendo um que foi até sugestão, não o livro, mas o tema de um outro patrono, né, sobre Thatcher, Reagan. E eu estou lendo exatamente um livro, aliás, assinado pelo autor, que me deu de presente num evento, que é justamente sobre o trio, né, o Papa João Paulo, a primeira-ministra Margaret Thatcher e o presidente Ronald Reagan, que, de certa forma, resgataram o Ocidente, né? E naquela época as pessoas esquecem, né, o que foram os anos 60, 70, mas era uma época de caos, de desesperança. O Nixon tinha dito somos todos keynesianos agora, o socialismo avançava, as máfias sindicais, a pílula e o feminismo revolucionaram a família, tinha a guerra do Vietnã, enfim. Ali tinha muita gente jogando a toalha, né? E saiu de uma maneira o tanto inesperada, né? Um trio que, de alguma maneira, lutou para colocar as coisas nos seus devidos lugares. O conservador não é um reacionário, não volta a um passado idealizado. Ele usa as estruturas e os alicerces do passado, das tradições, para avançar, para progredir, preservando valores, né? Acrescentando blocos ao edifício. E foi mais ou menos isso que esse trio fez contra todos os inimigos da época, que não eram Justin Bieber ou Justin Trudeau, né? Eram grupos terroristas radicais. Então, nada muito novo sob o sol. Por isso que eu queria trazer uma mensagem de mais otimismo, né? Há esperança e nós vamos sair dessa. Então, eu escolhi esses dois livros. Um foi dica, inclusive, de um patrono também, o Sérgio, Rise in Defense of Judeo-Christian Values and Freedom, da Bridget Gabriel. E o outro é um livro que eu li já tem uns anos, que é Athens, Rome and England, America's Constitutional Heritage, do Matthew Poley, que mal ou bem conversam, né, sobre a mesma linguagem de você olhar para as raízes, para você poder preservar aquilo que precisa ser preservado e avançar, então, olhando para frente, mas sem esquecer do retrovisor, né? Sem esquecer daquilo que trouxe a gente até aqui. E acho que é isso que está faltando no mundo hoje. Principalmente essa garotada arrogante que olha para o presente como se fosse uma época de possibilidades ilimitadas para escrever nas páginas em branco, né? Fazendo tábula rasa do passado, e o passado também como se fosse totalmente reescrito como um antro, um rastro de desgraça, de opressão e tudo mais. Então, nada disso é verdade, nós temos que olhar para trás e aprender com a história, né, e aprender com os nossos antecessores, que mal bem nos legaram isso que temos e que não é pouco. Né? Pelo contrário, se a gente vive hoje, principalmente em países como os Estados Unidos, né? Nós desfrutamos aqui da era de maior liberdade e prosperidade da história da humanidade. E nós temos que ser gratos a isso e aprender por que isso foi possível. Afinal de contas, isso é a exceção, a raridade, não a regra, não o default da humanidade. Então, o livro da Brigitte Gabriel, eu acho muito interessante porque ela teve uma infância terrível, né? Viveu uma época de guerra civil, acho que no Líbano, se eu não me engano. Também já li tem um tempo o livro dela, mas ela vivia num abrigo antiaéreo minúsculo, né? Pequenininho ali, durante 7 anos, sendo que marcou aquela fase da vida fundamental de 10 anos de idade aos 17 anos, você é criança até virar um adolescente quase adulto, e isso ela viveu dentro de um abrigo, saía raríssimas vezes, né? E encontrou na fé, principalmente, o pilar para aguentar tudo isso, né? Ela diz: fé é tudo que você tem quando sua sombra, a sombra da morte, se torna seu único companheiro de brincadeira, né? E aí o pai, como aquele filme também, A Vida é Bela, né? No meio de uma guerra, tentando extrair dela ali momentos de felicidade, né? Botava alguma coisa que eles conseguiam captar ali de TV americana
e isso moldou a sua vida e mudou a sua vida para sempre. Então, ainda assim, ela não tinha quase nada, convivia com risco de morte constante e ela constatava com muita gratidão que tinha quase tudo, porque descobriu essa fé em Deus, né? A importância da família que estava ali com ela e um pai que estava tentando fazer do limão uma limonada e ensinando-a também a rejeitar o ódio que vinha com muita naturalidade para ela, óbvio. Então, ensinando a importância de você perdoar os inimigos, inclusive aqueles que queriam te destruir, te matar. E os Estados Unidos, nesse cenário para ela, surgiam como, então, a coisa mais relevante do mundo, né? Como um oásis, uma esperança, onde, de fato, existia ali um símbolo onde nada é impossível, né? Ela via aqueles filmes, ela via aquelas séries e descobria ali, né, as maravilhas do mundo livre capitalista, né? E aquilo ali era um mundo aberto, onde a mensagem que ficava para ela era que o céu é o limite, desde que você faça, né? Então, os valores judaico-cristãos ela entende como alicerces fundamentais dessa civilização ocidental, né? Ela era de uma família cristã ali, né, no Líbano, acho que é Líbano, se não me engano, e liberdade, família, fé e essa firmeza de caráter, essa determinação de sobreviver e fazer as coisas que têm que ser feitas, né, ajudaram a fornecer, então, essa infraestrutura, esse alicerce para a sua vida, né? Que depois, obviamente, ela conseguiu emigrar para a América e se tornou uma cidadã americana. Então, isso é muito mais chocante, né? Porque quando você vem, e aí eu, como um brasileiro, óbvio que não estou falando a mesma coisa, mas quando você vem de um país onde você não desfruta desse ambiente de rule of law, de liberdade, de segurança, que muito americano passa a tomar como garantido, take for granted, né? Eu acho que você passa a dar um valor muito maior. Então foi mais ou menos o que aconteceu com ela ali, ainda mais que ela viu também na região o estrago que o Islã causava, né? Então ela no livro traça muito paralelo entre o Ocidente e o Islã. E essa, aliás, é a grande mensagem do livro dela, né? Então ela acha que hoje esses valores judaicos cristãos, que são o fundamento do Ocidente, né, estão sob ataque e sob um ataque que vem lentamente corroendo esses pilares e permitindo que a destruição se dê de dentro para fora, porque eles estão ficando mais frágeis e aí os bárbaros estão dentro do portão, né, que é uma expressão conhecida. E o Ocidente estaria, então, hoje, segundo o alerta que ela faz no livro, vulnerável a ponto de um colapso interno catastrófico. Palavras dela, né? E um dos principais caminhos para atacar isso, aliás, talvez o principal, seria a liberdade de expressão, né? Ela chama muita atenção no livro para essa questão da ditadura dos tolerantes, né? Que, em nome do combate ao discurso de ódio, vai minando o principal pilar dessa civilização que ela sempre identificou como fantástica, justamente por permitir que as pessoas se expressassem livremente. Então, o direito de exercer opinião, né, está terminando hoje em dia, onde começa os feelings, né, os sentimentos de alguém que se diz ofendido, e tudo isso alimentado por uma esquerda radical, e esse assunto não poderia estar mais atual quando a gente vê hoje essa história toda de Facebook sendo atacado e retirando bilhões de dólares de propaganda, as pressões do Black Lives Matter, a turma toda cedendo, né, no grupo lá dos Patreons, onde a gente tem debates, estávamos falando exatamente disso agora, né? Questão da Fórmula 1, quer dizer, todo mundo vai cedendo e, em nome do combate a esse discurso de ódio, suposto discurso de ódio, a gente vai asfixiando a liberdade de expressão, que é, repito, segundo a própria Gabriel, o fundamento número 1 dessa civilização que diferencia a América e o Ocidente em geral das civilizações dominadas pelo Islã. E ela também dá uma alfinetada muito dura, viu, nos pais, né? Porque é óbvio que essa garotada não está chegando
nesse cenário que a gente está vendo hoje, do nada, né? É uma coisa deliberada, eu vou falar disso já já, deliberada em sala de aula, mas os pais também estão muito distraídos, e aí ela dá esse soco no estômago, né? Estão distraídos com suas carreiras, é o mundo moderno, né, que a gente vive, egoístas, materialistas, né, os bens materiais, esses devices, dispositivos tecnológicos também, dominando a nossa atenção o tempo todo, 24/7, e com dificuldade, então, de atentar, de perceber o que acontece lá fora e o que acontece dentro da sala de aula com o seu filho, né? Que são ensinados diariamente a odiarem a nação, né? Nos Estados Unidos, infelizmente, esse é o quadro que é ignorado por muita gente, né? Que na sala de aula a Bíblia da história, por exemplo, americana ensinada não é o Paul Johnson que eu tenho ali, né? É o Howard Zinn, que ensina uma reinterpretação da história toda invertida, onde os Estados Unidos são vistos como um rastro de ódio, dominação e exploração pelo homem branco e por aí vai. Então, eles são ensinados desde muito cedo a odiar a América e tudo que ela representa, né? E essa busca de gratificação instantânea também, né, aos apetites, aos impulsos hedonistas, né, tornou-se, obviamente, um estilo de vida, um modo de vida moderno, né, e com ele vem, então, o fracasso em reconhecer, hoje em dia, as virtudes da perseverança, da autoconfiança e do sacrifício, que são virtudes associadas à burguesia, no berço, nas origens do próprio sistema capitalista liberal. O Adam Smith, já no século XVIII, chamava muita atenção para isso. Profético, né? Ele falava que o próprio sucesso capitalista ia criar condições de conforto que poderiam minar aquelas virtudes que tornavam possível uma sociedade livre. Ele achava que os homens poderiam ir se tornando, os seres humanos, frágeis, efeminados, no sentido de você não conseguir mais lutar de forma a adotar o autossacrifício e o longo prazo, né, que exige o quê? Perseverança, para sustentar essa sociedade livre. Você ia se deixar levar pelos prazeres momentâneos e ser dominado. Que é também um grandíssimo debate que pode dar um tema legal de live também, que é como é que é a forma de dominação opressora coletivista mais eficiente? É o Big Brother do George Orwell ou é o Soma do Aldous Huxley em Admirável Mundo Novo? E acho que não resta muita dúvida de que quem está vencendo, pelo menos na era moderna, é o Huxley, né? Você ainda tem Big Brother como Coreia do Norte, até a China, né? Mas no mundo ocidental, pelo menos, o que a gente está vendo é o Soma, é a turma cedendo aos encantos do hedonismo e, com isso, abrindo mão dos valores e virtudes que permitem uma sociedade livre. Então, o chamado Rise, né, do título do livro da Brigitte Gabriel, é exatamente isso. Ou seja, ó, é hora de se levantar e lutar por aquilo que tornou possível chegar aqui, né, e que vem sendo destruído de dentro, inclusive. Então, ela acha que nós estamos seguindo numa estrada muito perigosa, com cada vez menos sinais de saída, exit strategies, né? Exit signs, né? E que se a gente começar a ignorar, continuar ignorando esses últimos sinais que ainda restam, nós poderemos chegar no ponto point of no return, né? O ponto onde não há mais possibilidade de volta, de resgate. Então, é uma mensagem otimista, desde que a gente entenda a gravidade da circunstância, né? E se vamos restaurar a América e o que ela simboliza, né, só podemos fazê-lo, e aí vem a mensagem, né, reconhecendo e ressuscitando os princípios que fizeram da América essa terra brilhante, como uma colina, né, que representaria o farol da liberdade. E veja, o que significa, então, a América, né? Independentemente de cor, de sexo, da sua origem, do seu berço, né? Como americanos, estamos todos no mesmo barco, unidos sob a bandeira de liberdade. Isso é o que representa a América e sempre representou. É uma pátria de destino e não de origem, onde as pessoas estão unidas em torno de um ideal, de valores e de princípios,
né? E é exatamente isso que as pessoas estão tentando minar com essa história toda de dividir para conquistar, né? Com base em classe, em raça e por aí vai. Então, o que ela diz é que no mundo ocidental nós celebramos a vida, o indivíduo, que tem muito do cristianismo, né? Enquanto que no Islã, obviamente, eles celebram e comemoram a morte, né? Tanto que você morrer como um mártir é o máximo para eles e tudo mais. E para ela isso não é obra do acaso, né? É uma estratégia deliberada, sim, calculada por quem quer, de alguma maneira, destruir o país, né, a América, de dentro, né? E sabem o que estão fazendo, pelo menos os líderes, né? Que usam os outros como instrumentos, como idiotas úteis. E a estratégia é tão antiga quanto Roma, né? Dividir para conquistar. E para ela, essa é a única esperança dos inimigos do que representa a América, né? Porque unido, o povo americano é imbatível. E ele já deu sinais disso algumas vezes na história, né? E a importância que isso tinha, inclusive, para o mundo ocidental, né? Como o Bacon, o farol da liberdade, o líder, o xerife mesmo desse mundo livre. E nas palavras do ex-presidente fracassado, como ela chama, o loser, né, Obama, eles querem transformar fundamentalmente a América. E é por isso que eles precisam sempre incutir essa divisão, essa mentalidade tribal que vai segregando em vez de unir naquilo que nós temos em comum, que é exatamente o que a América sempre representou. Por isso é tão importante reescrever a história, né, da América como um rastro de opressão e divisão e exploração, e não como uma ideia que uniu tanta gente diferente, claro, com muitas brigas e tudo, mas não era isso que representava a América, né? Então, para ela, é hora de nós, como sociedade judaico-cristã ocidental, né, entendermos isso e começarmos a travar essa guerra, né, de uma maneira correta. E o que seria isso? Da mesma maneira que os nossos aliados, do ponto de vista de valores, israelenses fazem, colocando a segurança da nossa população acima dos sentimentos, né? Israel pode não ter o melhor departamento de marketing, pode não saber muito bem jogar essa guerra de narrativas, mas Israel está preocupado em preservar a segurança do povo. Então, ela diz isso, né? Olha, é muito importante nós colocarmos a segurança dos americanos acima dessa preocupação excessiva que muitas vezes vem de virtudes, né, da empatia e tudo, mas que os nossos inimigos estão sabendo usar contra a gente mesmo, que é você mostrar uma hipersensibilidade a todo mundo que se diz ofendido. Né? Essa história toda de minorias e tudo, que criaram os trigger warnings, os safe places nas universidades e por aí vai. Eu estou lendo, aliás, um ótimo livro também sobre isso, do John Haidt, que é autor de um livro que eu achei excelente, que é o Righteous Mind, junto com o Lukianoff, que também é autor de um livro excelente, Unlearning Freedom, que fala exatamente desse ambiente de universidade. Então, o livro mostra como é importante isso que vem acontecendo nas universidades, nas salas de aula, né, onde você substitui a mentalidade vigente na América e no Ocidente, nos valores judaicos cristãos, que é preparar os filhos para a estrada, pela ideia de preparar a estrada para os filhos, né, que é uma inversão muito perigosa. Então, essa história de se preocupar demais com o povo ofendido é uma fragilidade que nós não podemos nos dar ao luxo nesse clima de guerra, e um clima de guerra em que estamos perdendo. Então, é muito importante isso, né? Calibrar essa sensibilidade com um senso de prioridade e de pragmatismo e de urgência, de que o mais importante é preservar a civilização. Não se mostrar muito preocupado com o povo muçulmano que chega no Ocidente, é recebido com todos os benefícios e privilégios e ainda cospe na nossa cultura e se diz ofendido com tudo se a gente tiver o holiday, que aliás, holy day, né? Mas se a gente tiver o Merry Christmas, não pode, porque isso ofende a turma do turbante. Né? Me desculpa, mas você veio para o lugar errado. Então, esse senso de urgência é muito importante. Outra mensagem muito importante do livro é que ela chama atenção, né,
que não é preciso, e isso eu acho que é fundamental aqui, tá? É um erro muito comum nesse debate. Não é preciso eles, os inimigos da civilização ocidental judaico-cristã, atingirem um patamar de maioria da população, persuadir a maioria, né? Ela lembra que a maioria alemã era pacífica, era um povo pacífico. Aliás, o Chamberlain disse isso, né? O povo alemão é pacífico, não temos do que nos preocupar, vamos assinar um pacto aqui com Hitler, né? A maioria do povo russo também era uma maioria pacífica. Aliás, não queria os bolcheviques. Foi um golpe dentro do golpe. Então ela diz uma frase muito impactante, né? A maioria pacífica era irrelevante, né? Eles dominaram os instrumentos necessários para atingir o poder e acabou. E com a cultura junto e esse aparato de força, acabou, né? Então, é importante tomar muito cuidado com essa ideia de que, não, mas a maioria silenciosa ainda pensa como a gente. Sim, mas eles não precisam chegar à maioria silenciosa. Basta que, como alertava Burke, as pessoas de bem nada façam para que prevaleça a tirania do mal. Então, essa história que a gente está vendo da turma toda ceder à pressão do politicamente correto e a esses chantagistas, né, isso é muito preocupante, porque isso aí mostra exatamente que eles estão vencendo. E eles não precisam convencer todo mundo. Basta isso aí. Basta a pressão em cima do New York Times, do Facebook, do Twitter e acabou. E eles estão perto de uma vitória definitiva, né? Então, a liberdade de expressão é o pilar fundamental, né, da sociedade judaico-cristã e vem sendo corroído por essa coalizão que ela chama de islamista esquerdista. E esses são os nossos principais inimigos hoje. É fundamental ter clareza moral para identificar isso, né? As escolas passaram a ser antros de doutrinação dessa turma, dessa patota, que em muitos casos sabem o que estão fazendo, né? E uma flagrante tentativa de amenizar as opiniões dos nossos filhos sobre o Islã e sobre o esquerdismo radical, quando não convertê-los, como a gente tem visto, né? E a nossa obrigação, né, aquela que o Reagan falava, que toda geração, a liberdade está sempre uma geração a ser perdida, né? Toda geração tem a obrigação de aprender novamente os valores da liberdade, né? Nós devemos às próximas gerações exatamente isso. Contar a eles a maravilhosa verdade sobre a América e o que ela simboliza e o que ela representa, e também contar-lhes as duras verdades sobre os nossos inimigos. Ou seja, nós temos que incutir neles orgulho pela trajetória da América, pelo nosso país ou civilização, e tocar real, como dizem os mais jovens, em relação à ameaça que vem de fora, ao que significa o mundo islâmico na prática, né? E ela finaliza com a mensagem que é o seguinte: 2% dos apaixonados sempre vão governar 98% dos indiferentes, que, aliás, é uma máxima que vem lá de trás também. Platão já alertava sobre isso. Depois, muito mais recentemente, o historiador Arnold Toynbee falava a mesma coisa, né? É sempre uma minoria. Eu não me importo com política, o problema é que você vai ser governado por quem se importa. Ou seja, escolha fazer parte dos 2% mais apaixonados, né? Que precisam fazer alguma coisa para que o mal não prevaleça. O outro livro, do Matthew Pauley, é interessante porque é um complemento. Ele vai justamente mergulhar nas origens da Constituição americana, que é uma mistura muito interessante desse legado, né, da civilização ocidental, e aí eu acrescentaria só ao judaico-cristã o grego, né, que é o império das leis, os direitos individuais e o common law, né, que é um espaço, algum espaço livre para revisões constantes dessa Constituição, dentro de claros limites. E a grande missão aqui é o quê? Né? Uma luta contra o arbítrio, impedir o arbítrio de governantes. Daí, uma pessoa como eu, que estudou essas coisas, né, ficar tão com os nervos à flor da pele e
arisco em relação ao que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo hoje no Brasil, né? Por eu entender que o arbítrio é a grande ameaça à liberdade, né? E como é difícil chegar lá e preservá-la. Então, ele começa lembrando o óbvio, né? Os Estados Unidos, a América não é uma democracia, é uma república, que vem dos gregos, isso, né? É uma combinação de um componente mais democrático, que é claro que existe, com outro mais aristocrático, oligárquico. E isso, hoje em dia, muita gente tem medinho de constatar, tem vergonha, mas é muito importante a gente ter em mente isso, né? Que os pais fundadores tinham medo da democracia. Medo da democracia, assim como Alexis de Tocqueville, se transformar na tirania da maioria, numa coisa populista. E para isso eles deram dosagens aristocráticas, como o próprio colégio eleitoral, como o próprio Senado e por aí vai, né? Então, o casamento peculiar de Grécia Antiga, Roma e Inglaterra criou um caldeirão aí de cultura que nos deu esse legado quase, não vou dizer máximo, né? Porque a gente está sempre aprimorando, mas nos deu o ápice até então dessa conversação contínua, dessa trajetória, né, perene, que é a América, né? Que é a América. E óbvio que nada disso veio sem luta, sem sangue, sem guerra mesmo, né? Bom, a própria guerra de secessão e por aí vai. E conquistas democráticas, elas foram obtidas aos poucos, gradualmente. Isso também é muito importante a gente entender aqui, porque não é num piscar de olhos, não é numa coisa revolucionária. É numa coisa que você vai building block by block, você vai realmente usando os alicerces e construindo, né? Você precisa ter o contrapeso do poder mais aristocrático para evitar os excessos e os arroubos demagogos, revolucionários mesmo, né? Jacobinos, populistas, que seja. Então, com Atenas, por exemplo, nós já tínhamos ali um princípio de império da lei, quando Solon cria regras isonômicas. Isonomia veio lá do grego, né? E também tivemos o quê? A experiência democrática com Péricles. Então, a Grécia já nos legou uma mistura interessante dessas coisas, né? E com os ingleses, desnecessário dizer, aprendemos o quê? O common law. Essa ideia de que muitas vezes as leis não são criadas ex nihilo, da cabeça brilhante do ungido, iluminado, como o supremo pavão ativista se considera, mas sim descobertas. As leis são muitas vezes descobertas, elas já são praticadas. O papel dos juízes muitas vezes é observar aquilo que já está em prática e dar jurisprudência. Então, essa coisa da jurisprudência já é um misto também que vem dos ingleses, junto com essa coisa do common law, de baixo para cima e não de cima para baixo, da cabeça brilhante de um juiz ou de um jurista, né? Então, os três modelos que influenciaram bastante a Constituição americana, né, seria isso: dos gregos, a herança de uma orientação humanista das leis. De Roma, a ideia do direito natural, que está muito presente na Fundação Americana com John Locke, por exemplo. E da Inglaterra, o sistema de júri, o habeas corpus e outras características que vão protegendo o cidadão contra o arbítrio do governo. Basta citar a Magna Carta, com mais de 800 anos, né, 1215, onde havia exatamente essa percepção, e ali veio aristocraticamente, viu? Ali foram os senhores feudais preocupados com o arbítrio do rei, né? E conseguiram colocar, então, salvaguardas, limites constitucionais e tudo mais. E por que é importante voltar às raízes? Porque, como dizia Cícero, né, ser ignorante acerca daquilo que aconteceu nas eras passadas é continuar sempre sendo como uma espécie de criança, né? Você deixa de ser criança à medida que você vai aprendendo justamente sobre o seu passado e extraindo lições disso, né? Então, conhecer as nossas origens é fundamental
para preservarmos o que merece ser preservado, né? Evitar a arrogância dos utópicos racionalistas que olham tudo isso e querem apagar o histórico e fazer tábula rasa para escrever do nada aquilo que eles acham dentro da sua estreiteza mental o que seria magnífico, né, que é uma espécie de tentação totalitária, para usar um termo do Jean-François Revel, que é um grande acadêmico liberal francês, da Academia Francesa. Aliás, eu terminei essa semana o livro dele, Last Exit to Utopia, que é muito bom, e aí comprei outros 2 livros já. Também ele tem um livro excelente sobre o anti-americanismo, que vindo de um francês tem um peso maior ainda. Mas essa tentação totalitária, ela é atávica aos seres humanos, principalmente aos intelectuais, porque eles olham esse mundo imperfeito e eles querem o quê? Apagar e refazer o mundo, que é uma espécie de complexo de Deus. Já falei disso aqui antes, né? O Thomas Sowell chama de tirania da visão. Então, veja que a gente fala mais ou menos das mesmas coisas, porque isso é tão antigo quanto os gregos. Eles estavam lá debatendo a mesma coisa. A mesma coisa. E tinha modelos concorrentes. Tinha Esparta ou Atenas. Os intelectuais que sofrem da tentação totalitária vão adorar Esparta, que é o modelo militarista. A criança pertence ao Estado, ao coletivo, e por aí vai. Atenas, eles achavam corrompida pela liberdade, degenerada, e que pode acontecer, como Roma se degenerou. Basta citar Calígula, né? Mas a degeneração das elites que se tornam hedonistas e acomodadas e covardes e efeminadas, elas sim criam o arcabouço necessário para os bárbaros. De fora ou de dentro? Normalmente vem de dentro o enfraquecimento, que aí sim permitem aos visigodos tomar o poder, como aconteceu com Roma. Mas o fato de começar por essas elites decadentes não quer dizer que você vai tentar jogar o passado para fora. Pelo contrário, você vai entender exatamente por que está chegando nesse quadro de fragilidade e vai resgatar, então, os valores. Só tem essa saída. Olhar para trás para buscar inspiração e ensinamento dos clássicos. Não apagá-los, não achar que você vai olhar para tudo isso decadente e em estágio de putrefação à sua volta e criar da sua cabeça algo do nada. Até porque esses intelectuais têm essa tentação, muitas vezes, para enaltecer o que há de pior. Basta citar a Escola de Frankfurt, que queria justamente bolar um modelo utópico e coletivista que enaltecia o que havia de pior na sociedade. Então, é interessante porque quando a gente olha a Revolução Americana com esse prisma aqui, ela quase deixa de ser uma revolução, e tem muitos autores que sustentam essa tese, né? É quase um oxímoro, mas é uma revolução conservadora. Os americanos, os pais fundadores, que muitos fugiram da Europa, justamente porque identificavam na Europa e na coroa britânica um abandono desses valores. Eles queriam resgatar valores. Resgatar valores. Então, havia ali uma expectativa de preservar aquele legado, não criar uma coisa do zero. Eles não tinham essa arrogância. Por mais que um ou outro talvez flertasse com a ideia jacobina revolucionária, né? Como o próprio Thomas Paine e, sem dúvida, o Thomas Jefferson. Mas essa combinação é que sempre fez da Revolução Americana algo único, que, ao contrário de todas as outras revoluções, conseguiu, de fato, entregar algo construtivo e não só um rastro de sangue e destruição. Ou trocar 6 por meia dúzia e colocar uma tirania no lugar de outra, né? Pior ainda. Então, veja, as 3 primeiras palavras da Constituição e as mais famosas, we the people, elas já dão ênfase clara, né, que a origem não está em Deus, num Deus supostamente clarividente, nem no Estado, mas sim no povo, que é o caráter
democrático da Constituição americana, né? Sendo que, ao mesmo tempo, como eu já disse, eles morriam de medo da democracia populista descambar para uma tirania da maioria. Então, bebendo dos gregos da ideia de república, eles vinham com um mecanismo de peso e contrapeso, com o federalismo, com o Bill of Rights, né? Até porque é muito importante a gente lembrar, e as pessoas esquecem disso quando falam de democracia hoje, né? Que para os gregos, mesmo o aspecto democrático era muito diferente. A ágora era composta de quase todo mundo que se conhecia. Aliás, o idiota vem de idios, que era você, a idiosincrasia, as coisas que vêm de idios do grego, é você ser voltado para você mesmo. Ou seja, o idiota era aquele que não vivia a vida pública. A Hannah Arendt fala muito disso em livros sobre política, da importância da coisa pública, né, da república. Então, não era todo mundo que participava da república e da democrática grega. Né? Para começo de conversa, os escravos e as mulheres não tinham direito de voto. Né? Mas quem participava da ágora, na polis, era um circuito ali muito fechado. Então você quase que conhecia todo mundo. Isso é muito diferente. Isso se assemelha mais assim aos cantões suíços, que têm ampla liberdade. A Suíça não tem um presidente sequer, é um colegiado de 7 nomes, ninguém sabe quem é o presidente da Suíça. Porque é totalmente descentralizado. E os cantões detêm muito poder. Então, se assemelha mais à ágora grega. Mas quando você vai falar de democracia direta para 200 e poucos milhões, 300 e poucos milhões de habitantes, meu Deus, isso é tirania da maioria. Então, é importante calibrar. E aí tem o colégio eleitoral, tem o federalismo, tem o Bill of Rights e por aí vai. Os pais fundadores americanos, eles morriam de medo da democracia, propriamente dita, pura. E hoje o ataque vem disso. Os democratas já falam em acabar com o colégio eleitoral e tudo aí vai. O Trump perdeu no voto popular para Hillary. Fazia parte do mecanismo, do instrumento pensado pelos americanos, mas não como tábula rasa, e sim com experiência histórica do seu legado, para evitar justamente isso. A demagogia pura, o populismo, a ditadura dessa maioria ou suposta maioria, né? Então, veja, o James Madison, no famoso Federalista número 10, né, também argumentava na mesma linha, contra esses riscos de facções majoritárias. E ele dizia que deviam ser diluídos esses grupos, né, uns com os outros. Ou seja, diversos grupos de interesses para você não cair na mão de um só. Até na religião ele falava isso, que era bom você, de alguma forma, diluindo. Outra coisa que muitos acham que é o segredo do sucesso americano, né? Enquanto que na Europa tinha lá a religião estabelecida e tudo, nos Estados Unidos, até por terem esse passado de perseguição religiosa, eles queriam liberdade religiosa. Então, é uma nação constituída no cristianismo, nos valores judaico-cristãos, não tem a menor dúvida, está em tudo que é lugar, está na Declaração de Independência, está na nota de dólar, né? God, One Nation Under God, está lá, direitos inalienáveis dados pelo Criador, está lá. Ao mesmo tempo que havia uma preocupação muito grande em não deixar o Estado absorver uma religião oficial, para preservar a liberdade de culto. E isso muitos acham que foi fundamental para preservar um certo sentido de religiosidade, ao contrário do que aconteceu na Europa, que foi se secularizando cada vez mais e caindo nas garras de uma visão materialista que hoje está aí, né? A história toda de aborto, eugenia e tudo mais. Então, lei natural é um conceito que vem daí. As verdades autoevidentes e os direitos delas derivados que são inalienáveis, né? E o Bill of Rights, tudo isso como mecanismo de ir mitigando o risco de uma tirania da maioria, né? Então, o experimento americano, para fechar, ele no fundo pode ser descrito como uma espécie de continuação das experiências passadas, né? Aproveitando-se dos acertos e da sabedoria contida nesses recipientes, né? Nessas tradições e costumes. Eles não tinham essa arrogância
os pais fundadores, que a gente vê hoje nessa garotada e nesses revolucionários de botequim, nessas Alexandria Ocasio-Cortez e companhia, né? Então, é uma continuação de uma conversa entre a humanidade que se estende por milhares de anos, nas palavras do Pauli, que, aliás, é muito na linha da visão de um grande conservador, que é o Michael Oakeshott. No livro Liberal Learning, ele fala exatamente isso. É uma conversação contínua. E o Burke também, naquela metáfora, né, do pacto social entre os que já viveram, os que vivem e os que ainda não viveram. É mais ou menos a mesma ideia. Está no alicerce do conservadorismo isso. Então ele diz, abre aspas para o Pauli, né? A explicação mais profunda para o excepcionalismo constitucional americano, excepcionalismo esse que os inimigos como Obama e companhia rejeitam, né? É que a América é herdeira de duas tradições opostas. A tradição da soberania popular, com suas raízes na democracia antiga e sistema parlamentar inglês, teorizado por Hobbes e Blackstone, por um lado, e a tradição da lei natural, ecoando de volta a Cícero e os romanos, bem como Bracton, Coke, Locke e outros. Em nossa tradição de soberania popular, democrática e de direitos naturais, nossa Constituição mista e instituições representativas, nosso idealismo e realismo, permanecemos hoje como herdeiros dos grandes legados constitucionais dos antigos gregos, romanos e ingleses. É uma tensão constante entre essas forças, né? E que a gente pode resumir para fechar como um casamento interessantíssimo. Aliás, os casamentos que são bem-sucedidos são sempre complementares. Narciso acha feio o que não é espelho e Narciso acaba sozinho, né? É afundado no lago. É um casamento entre liberais, um pouco mais revolucionários de um lado, e conservadores, mais cautelosos e prudentes do outro. Thomas Paine e John Adams, Thomas Jefferson e James Madison, ou Hamilton, Benjamin Franklin e Washington. E é daí que vai saindo, nessa tensão, uma espécie de vetor resultante de síntese, que não ignora o passado, que não cospe no legado, mas dele extrai as mais importantes lições com muita humildade, o que não quer dizer um apelo idílico também, idealizado do passado, que é típico de reacionário, mas sim uma visão apontada para a proa, sem negligenciar aquilo que vem da popa. É isso, meus caros. Hoje nós não temos lista de perguntas, então eu vou abrir aqui. Quem quiser se manifestar, pode se manifestar. Rodrigo, posso falar? Manda ver. Assim, tudo isso aí é realmente assustador e tudo mais, mas eu acho que assim, a evolução tem sido, como você também reportou, na base do atrito, né? No atrito a gente tem andado, né? E a gente também tem visto nos países, na Europa, na América Central também, que tivemos há uma década atrás ou alguns anos atrás a esquerda ocupando os espaços. Hoje a gente vê o movimento da direita ocupando os espaços, como aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos e alguns países da Europa. Estava lendo hoje que aquele presidente francês, Macron? ele parece que ele está perdendo nas prefeituras da França e está tomando uma lavada gigantesca, o que indica que ele perde as eleições. Isso, de certa maneira, não é mais uma vez essa maioria silenciosa, no silêncio ocupando o espaço e não permitindo o avanço mais agressivo dessa área da esquerda? Geraldo, a tese é boa, você tem razão. Nós ocupamos, quando eu digo aí direita, vários espaços, né? Basta citar o Trump, o Brexit e o Bolsonaro, que são os mais conhecidos, assim, pelo menos quando a gente fala em termos de Brasil. Mas, e eu concordo também que esse atrito, essa tensão, ela é necessária, né? Ou seja, nós não podemos fugir do embate. Não sei se eu entendi se era essa a provocação, mas nós não podemos fugir do embate. Mas veja,
eu só tenho um pouco de receio da gente se constatar que isso é a maioria silenciosa que vai reagir anyway, que isso possa gerar uma certa complacência, relaxar. Pelo seguinte, olha só, é sempre aquela história, quando a história acontece, a gente olha com o benefício do retrospecto e imagina que ela não poderia ter sido diferente. Ela poderia. Assim, para começo de conversa, o Muro de Berlim podia não ter caído. Sim. A União Soviética podia não ter caído. Como o Mises, aqui tem uma sequência inteira na estante aqui só de austríacos que eu gosto. Mises, Hayek, todos eles previram o debacle comunista por causa da impossibilidade de cálculo racional e tudo mais. Legal, 70 anos. 70 anos de regime. Cuba já tem 50. China se modernizou, mas tem 70. Então, vem cá, podia ter ficado umas 30. A gente podia, hoje, estar falando ainda em Guerra Fria contra soviético. Então, não há uma inexorabilidade da história. Isso eu acho muito importante a gente entender, porque o livro, eu estou no começo, mas assim, eu conheço muito da história já do Reagan, da Thatcher, um pouco menos do Papa, né? Mas as histórias são fantásticas, porque quando a gente vai vendo, o que mais chama atenção é exatamente esse caráter um tanto quase, assim, não vou dizer que é aleatório, porque não é, mas assim, como podia ter sido diferente? Isso assusta. Porque, assim, se não fosse a Thatcher bancando da forma que bancou, teve atentado terrorista contra ela, contra o ministro dela, o Reagan teve tentativa de assassinato, levou um tiro, o Papa idem. Então, assim, como é que seria a história hoje sem esses 3 nomes, 3 indivíduos? Eu não sei. Podia ter surgido um outro, talvez. Como é que seria os Estados Unidos hoje sem o Trump? Então, a maioria silenciosa é muito importante, Geraldo. Eu concordo com a premissa, eu sempre bato nessa tecla também. Mas eu não menosprezo a importância das lideranças. Sim. A tese das lideranças, a tese das elites, é uma tese que cada vez mais me seduz. Porque a gente olha para trás e vê como fez diferença o próprio Churchill na Segunda Guerra, né? Então, assim, nós temos que buscar essas lideranças que vão falar em nome das maiorias silenciosas e ocupar esses espaços e ter a coragem de pagar o sacrifício que vai ser exigido deles. Porque vai ter um custo. Tem um custo muito alto quando você vai para essa guerra. Né? É um fardo. O fardo das elites, isso é a coisa que eu acho mais revoltante que mudou na narrativa para essas gerações. Né? A tropa de elite. Elite era uma coisa nobre. Quando você falava em elite, elite não era o máximo. O gentleman, a elite nunca se vangloriava de ser elite. Ao contrário, aquilo ali era um fardo que você carregava. Eu sempre dou um exemplo, Geraldo, que é o seguinte. Quando o Titanic afundou em 1912, 80 e tantos % dos sobreviventes, mulher e criança. Os homens com o fardo da elite, waving goodbye with a smile, né? Vão embora, se salvem, a gente está bem aqui, não olhem para trás. E foram para o sacrifício, afundaram. Em 1984, afundou um navio chamado Estônia e os sobreviventes eram 80 e poucos % homens jovens. Abandonaram o fardo da elite. É a sobrevivência do mais forte, o homem é mais forte. Ele atropelava a mulher, tinha relato lá de coisa desse tipo, até criança. Né? Então, veja, elite nunca foi uma coisa legalzinha. Oba, eu sou da elite. Quem é elite não se diz elite. Quem é elite sabe que tem que liderar. Ou lidera. Lidera, às vezes até mesmo sem teses de mestrado para entender o que está fazendo. Lidera. Então, esse papel de lideranças é que eu vejo hoje em dia como mais vago. É esse o vácuo que precisa ser preenchido. Agora, talvez seja... Ficou muito claro agora na pandemia, né? Os líderes realmente botaram todo mundo o rabo embaixo das pernas. Exatamente. E aí eu fico até pensando assim, bom, será que a gente tem que readaptar que na era moderna a elite não vai ser... o Reagan vai ser no mundo de hoje vai ser o Trump e temos que engolir esse estilo dele? Talvez, né? Mas o fato é que
essas figuras que são sempre muito raras, que assumem esse papel de ir para o pau numa hora dessas e não se curvar diante dessa pressão do zeitgeist, essas figuras é que fazem toda a diferença. É isso que fica muito claro aqui. Né? Então, procura-se, né? Vamos espalhar as plaquinhas, procura-se essas lideranças, porque está em falta. Né? Assim, a maioria silenciosa não vai sair dessa por si só, sozinha, na inércia. Não vai sair dessa na inércia. Nós vamos precisar materializar isso em forma de nomes, de indivíduos, de elite e de lideranças que vão assumir essas rédeas e tocar essa manada. Né? Já que eu não me incomodo muito de ser chamado de gado, para usar, eu prefiro adaptar para a frase do Edmund Burke, que os insetos efêmeros saltitantes são barulhentos, enquanto que o gado está lá sendo maioria no pasto. Então, tá, nesse sentido, somos fortes, ou seja, vamos dar voz a essa maioria, mas essa voz precisa ter um representante. Esse que é o ponto. E a gente não precisa ter medo disso, porque isso pode associar, muitas vezes, aquela visão aristocrática, né? Toda coisa que remete à elite, à liderança, pode soar oligárquico. E aí, é claro que vai ter um perigo de você confundir isso com uma visão mais messiânica, até fascistoide, né? Do líder das massas. Isso é perigoso. Óbvio que isso é perigoso. Mas, de alguma maneira, a maioria precisa de lideranças. Esse papo de que eu já caí muito nisso. Não, as instituições construíram isso aqui. Mas vem cá, quem constitui essas instituições são homens. Eles vão construindo pilar a pilar. A instituição é sólida porque tem um legado de nomes. Quando eu falo de tudo isso que eu falei hoje, eu estou citando aqui Cícero, eu estou citando Solon, eu estou citando Péricles e eu estou citando os pais fundadores da América. Quando a gente fala de Lava Jato, a gente está falando do Moro, que hoje decepcionou muitos. Mas não é do nada. É o Deltan Dallagnol, não é do nada. Então, essa coisa de que instituições, uma mensagem meio Partido Novo, né, o João Dionísio Amoedo, que, aliás, seria paradoxal, porque o João Dionísio Amoedo fala isso o tempo todo, mas ele se assume essa liderança do Novo. Então, seria até incoerente. Né? Não são homens, não são líderes, são instituições, e ele está lá como líder tentando encabeçar essa turma laranja. Né? Muito prudente, talvez, muito sofisticada, talvez, para a realidade de hoje. E aí volta aquela história do herói trágico que eu já falei muito. Então, assim, não vamos torcer narizinho para lideranças. Essa que é a mensagem. Né? Acho que eu concordo contigo, a maioria silenciosa ocupa espaço. E ela ocupa espaço com o quê? Com nomes de líderes que assumem esse fardo da elite. Eu acho até, desculpa, até complementando, vocês estão me ouvindo? Então. Que é a questão, assim, por influência, né? O quanto que nós, incomodados, nós não somos os líderes. Talvez o Rodrigo seja, eu não sou. Eu sigo o Rodrigo, né? Eu tenho o Rodrigo como meu líder. E, com isso, eu influencio as pessoas à minha volta. Então, essa grande massa faz parte dessas pessoas que a gente influencia. Eu vejo a minha empregada, ela adora ouvir o Rodrigo Constantino de manhã, no Jornal da Manhã, que ela fala, Dione, ele fala bem, né? Ele fala direitinho. Eu falei, isso, preste atenção, hein? Preste atenção no que ele está falando, que é isso que você tem que levar para sua casa e dizer para sua família, para os seus netos, para sua filha, que na hora de votar, vocês têm que levar isso em consideração. Então, é a influência que a gente tem, mas é a grande massa e ela é levada pela influência. Tá perfeito, Dione. Até porque eu compartilho, obviamente, hoje em dia, da sua decepção com a turma do MBL, né, que eu também ajudei muito, e eles exerceram esse papel ali, né? Ali, naquele momento, eles exerceram um papel de liderança para canalizar, para guiar um sentimento difuso de indignação que se materializou em milhões de pessoas nas ruas com uma pauta objetiva. Isso é um papel de liderança. Ali, sim, eles foram líderes nesse sentido. E é o papel que o Francisco fala muito também, que assim, não menosprezar a voz que cada um de nós, cada um de vocês que seja, tem. Me influenciando, ou influenciando a empregada, ou comentando com 3 amigos numa roda de jogo, ou no final de semana. Né? Pô, você já leu aquele cara lá, o Rodrigo Constantino, na Gazeta? Ele tem uns textos interessantes, dá uma olhada sem preconceito. Por quê? Porque quando falam o meu nome, qual é a estratégia dos inimigos? Impedir o acesso.
Essa é a estratégia. Então, eu sou racista, radical, fascista. O que eu mais conheço de gente com uma visão mais de esquerda é gente que se aproximou de mim com essa imagem. Falou, pô, mas eu te conheci, eu tinha uma imagem totalmente diferente de você. Eu falei, por quê? Será, né? Porque você formou a sua imagem com base nos meus detratores. Então, a estratégia deles é impedir o acesso. Qual é o papel de vocês? Um deles, abrir o canal, abrir o acesso. Olha só, pô, dá uma lida, mas vai desprovido de preconceito, vai com boa vontade, porque eu acho que ele fala algumas coisas interessantes. Não é tão radical quanto dizem, não. Então, é mais ou menos isso. Nós vamos construindo o bloco a bloco desse edifício, né? E veja, aí eu não sei por que eu fui para essa digressão agora, mas talvez por isso, né? Porque é o papel de cada um. Mas eu já fui mais preconceituoso também contra o coletivo. Não confundir com o coletivismo. Eu era muito individualista na minha fase mais Ayn Rand, ali na outra estante, e na minha fase individualista. Mas veja, um pensador alemão, que é o Norbert Elias, é um pensador interessante, porque ele usa uma metáfora que eu gostei da sociedade de indivíduos, né? Que é mais ou menos o seguinte: cada nota musical teria a sua individualidade e a sua importância. Mas juntas, elas podem compor uma linda sinfonia ou uma cacofonia intragável. Cada tijolo, sozinho, é um tijolo, né? Se for usar para a metáfora do ser humano, ele tem a sua importância, ele tem a sua dignidade, ele precisa ser respeitado. Mas juntos, eles podem fazer uma bela arquitetura clássica ou eles podem fazer um puxadinho terrível numa laje de favela. Então, veja, cada um pode sim somar a sua pequena força, a sua pequena parcela de contribuição nesse esforço coletivo, não confundir com o coletivismo, até porque é para preservar a esfera de dignidade e de liberdade de cada indivíduo, né? Mas ela pode contribuir para algo maior. E esse algo maior é que hoje em dia eu perdi o meu preconceito, que eu torci o nariz antes, que é, por exemplo, o legado cultural da civilização judaico-cristã do Ocidente, a família e a religião e a nação, a pátria, que é mais importante do que o nacionalismo, que é uma degeneração da pátria, assim como o populismo é uma degeneração da democracia. Então, veja, cada indivíduo é importante, mas cada indivíduo é mais importante ainda quando ele entende a importância desse conjunto. E isso, hoje em dia, me tornou mais conservador, porque eu tinha uma visão muito mais estreita, individualista antes, egoísta, né? E que era quase assim, enxergava o ser humano como uma ilha, um átomo, desprovido de links, elos permanentes. Né? E hoje eu entendo que esses elos é que são muito importantes porque nos socializam, nos humanizam. Nós somos indivíduos com base numa ligação familiar, com base numa ligação cultural, numa ligação com um povo, com uma religião, com uma pátria. Isso o Norbert Elias fala também no Processo Civilizatório, que é um outro livro dele. Então, enfim, desculpa, que são as nossas referências. Exatamente. São as nossas referências. A gente se humaniza. Nós não somos o menino lobo. A gente se humaniza com essa diferença. Com essa diferença, vendo o que nos une, o que é similar, o que é diferente, por aí vai. E por isso que é tão ruim essa turma que tenta apagar, inclusive, as diferenças entre sexos, entre classes, entre raças. Né? Nós somos diferentes e temos que ver aquilo que nos une e aquilo que nos diferencia. Porque o lado que nos diferencia é o lado que nos individualiza. Então, isso também é fundamental. E querem apagar tudo isso. Mas eu só fui entender isso depois que com a idade, à medida que eu fui amadurecendo. Normalmente, normalmente o conservador combina com um pouco mais de idade porque é experiência de vida, né? Eu não sou mais tão novinho. As pessoas achavam que... Mas eu já escrevi um pouco nessa linha antes. As pessoas, quando viam minha imagem, tinham um choque. Falaram, pô, te vi lá outro dia escrevendo sobre Schopenhauer no Globo e você é assim. É porque eu envelheci antes do tempo, mas eu fiz tudo precoce, Johnny. Eu casei com 24 para 25, com 25 fui pai, com 28 já tinha meu livro lançado, então eu fui precoce em tudo. Espero que não em tudo eu seja tão precoce assim, né? Quero viver bastante tempo, mas... Francisco. E aí, Rodrigo, tudo bom? Deixa eu te falar.
A gente, pegando o gancho que é o Geraldo que falou, da gente, que é através do choque, aí você analisou dos choques e tal, talvez a gente tenha que colocar o Trump como vamos ter que nos contentar com esse herói e tal. Então, meus caros, eu vou falar para vocês aqui. É o Bolsonaro, velho. Não dá. Assim, olha, cara, eu defendi Moro. A gente acompanhou esse processo todo, né? Achei que era o fim do governo, etc, etc, etc. O mérito da rachadinha foi lá atrás, se teve ou não teve. O Flávio que cumpre o papel dele lá. Mas nesse momento, Rodrigo, por exemplo, aquele vídeo que você mandou no grupo hoje do Alexandre de Moraes, o cara mandando, é escandaloso aquilo. Para quem quiser ver. Rodrigo, meu dedo coçou para eu mandar no Twitter. Sabe por que eu não mandei? Já pensou o Alexandre manda me prender? Juro que eu pensei isso, cara. Já pensou esse cara manda me prender, velho? Eu tenho família, pô, eu tenho um negócio. Enfim, esse preço que você falou, eu não estou disposto a pagá-lo, porque não é a minha vida. A Sarah Winter, o Eustáquio foi preso, o Gengivão, esses caras, é o preço que eles estão pagando pelo caminho que eles escolheram. Então eu refleti muito, mas olha como chegou um cara que não tem nada a ver com isso, pô, tem uma empresa, 40 pessoas trabalhando comigo, mas aquilo é tão escandaloso, aberto para todo mundo ver, então não tem jeito, cara. Eu assim, o Constantino, se você puser editar for no ar, eu vou dar uma passada de pano pros olavistas e pra galera olavista. Não tem jeito. O método de MBL, dos grandes jornais, é pior do que o Alan dos Santos. Vamos falar real, gente. É pior do que os caras. Assim, é escandaloso. E eles querem pagar de limpinho. Não, bichão, assim, pra mim é o seguinte, cara. O cara me chama de gado também, não tô nem aí. Pode chamar de gado aí. Então, assim, não tem jeito. A gente tem que começar a pensar, assumir. É o Biruliro mesmo. É no estilão dele. Se a gente enfraquecê-lo, o Alexandre de Moraes manda prender todo mundo, cara. Manda prender todo mundo. O ungido manda abortar com crianças com 9 meses, que ele vai nessa linha, né? É 1 semana, 3 meses, até um dia. É o aborto pós-parto, que em Nova York está quase assim. Infanticídio, né? É um eufemismo para infanticídio. Se não falar, pode cortar. Tá. O Celso de Mello chama a gente de nazista, quem apoia o Bolsonaro. Então, assim, cara, é o herói trágico mesmo, a gente vai ter que apoiar o Bolsonaro, cara. Eu tô decididíssimo. E assim, eu decidi o meu voto pelo Bolsonaro, eu fui o famoso voto anti-PT, cara. Mas pra mim, eu já escrevi no Twitter, isso é público, eu voto nele de novo na próxima, sem perdão, cara. Francisco, eu acompanhei a sua quase debandada do apoio ao governo, que foi junto com a minha, e depois, acho que pelos mesmos motivos, a gente começou a recuar. E mais do que defender o Bolsonaro é atacar os inimigos, né? Que acho que é assim, ninguém, em primeiro lugar, sobre você mandar ou não. Quando eu falo que cada um tem que fazer sua parte, é óbvio que nós não queremos mártires, né? Porque tem que ter um senso de sobrevivência e pragmatismo. Ninguém acha que todo mundo tem que ir, de repente, para o bola búlica, né? Para a morte, né? Para salvar a civilização. Agora, não cuspir muito também naqueles que a gente não concorda nem tanto com o método, mas que fazem isso, que é o ponta de lança, é o bucha de canhão. É o bucha de canhão, cara. Então, o Eustáquio, por exemplo, é curioso que o assessor dele entrou em contato comigo, dizendo que ele só aceitava conversar assim que saísse da prisão, que tinha um monte de demanda de mídia já, ele só aceitava conversar com 2 pessoas. E não é nem o gengivão, e não é o bolsonarista, porque eles sabem que esse também não se comunica com o outro mundo. Era comigo e com o Fiuza. Ele só aceitava conversar comigo e com o Guilherme Fiuza, porque ele sabe que são caras sérios, que não são vendidos, e que reconhecem esse lado, que estão mais atentos ao arbítrio da prisão do que, ai, ui, ele é olavista, ai, que horror, torço meu nariz, viva o Laranja Moedo, entendeu? Então, é mais ou menos nesse sentido. Os caras sabem quem está sendo soldado nessa batalha, não porque está cerrando fileira com o presidente casado no matter what, mas porque é independente, mas está enxergando qual é a prioridade. E está fazendo aquela frente que impede o avanço definitivo dos inimigos. Porque, cara, se não tiver os moderados, os independentes, os firmes fazendo essa barreira, eu concordo com você, acabou. Onde passa um boi, passa uma boiada. Os caras... Por que o ataque é tão feroz a mim?
e companhia. Porque não adianta ficar atacando a Sarah Winter. Quem é que a Sarah Winter representa, meu Deus do céu? Sarah Winter ela é um bode expiatório, é um boi de piranha. Ela é um espantalho. A Sarah Winter é uma forma de tentar associar isso a todos que apoiam o presidente e derrubar. É virar e falar, Constantino, você quer se associar a Sarah Winter? É esse teu futuro? Teu destino é esse? Cara, pula fora, vem aqui pro nosso timinho. Olha como nós somos cheirosinhos. Olha como nós somos limpinhos. Vem aqui com o movimento Bumbum Livre. Vamos ser felizes juntos. Ah, não? Gado, vendido, gado. Cara, é uma tática, uma estratégia de ir minando o seu esforço de ser resistência, porque é muito duro você serrar fileira, entre aspas, porque eu não serro, mas você entender o papel de uma Sarah Winter. Né? Então, é um uso deliberado que eles fazem de espantalho. Essa é a estratégia. Eu amadureci. Eu entendo a função do gengivão, entendo a função da Sarah. Cara, assim, eu posso não concordar com os métodos dele, mas eles são importantes, meu Rodrigo. Não adianta... a galera do Bolsonaro é extremamente unida na internet, cara. Mas eu acho que tem uma coisa orgânica também, viu, Francisco? Muita gente, quando eles chamam de red pill, né? O Constantino red pillou, é porque eles são as pessoas que entenderam esse jogo. Então, de alguma maneira, tem uma coisa orgânica muito grande. Ó, eu não preciso nem mostrar essas coisas, né? Porque isso aqui depois, de repente, eu edito, eu posto, se for postar, eu posto só a palestra. Mas isso aqui é com o Flávio Rocha, que é o empresário da loja de Riachuelo, né? Que o Renan acusou de ter o cara que me comprou. Né? Porque ele fala, desde que o Constantino foi para o Brasil, o empresário do varejo, porque ele sabe que tinha um cara do MBL lá, o Pedro, que estava no jantar que o Flávio ofereceu para mim, a meu pedido, para eu tentar trazer mantenedores novos para o Instituto Liberal, que está definhando. E o Instituto Liberal está definhando porque o nosso maior mantenedor parou de contribuir porque foi para o governo. Olha como os caras inverteram tudo, são canalhas. Eu perdi 70% da minha renda em relação a isso porque o cara foi para o governo. É interessante para mim que ele saia do governo, que abandone a agenda de privatização e saia, e volta a me ajudar. Eu sei que ele faria isso no dia seguinte, porque ele me respeita. São anos e anos de trabalho junto, pelo liberalismo. Então, eu mandei para o Flávio o vídeo do MBL e botei embaixo. Eles acham que você me comprou e risos. Que turma decepcionante. E ele respondeu, estão completamente perdidos. Né? Uma pena, ou seja, é motivo de chacota interna. Eu com o empresário que me comprou. Então, eu não preciso provar. Eu posso rir. Mas, veja, a turma... Por que eu mostro isso? Porque é importante entender que o jogo é sujo. O jogo é usar um espantalho para ir minando a sua força de resistência. É isso que eles querem. Eles querem que cada um de nós tenha vergonha de dizer o seguinte, defendo sim. O governo é imperfeito? É. Mas, e aí, defendo. Tu tem o que é melhor para colocar no lugar? É o Alckmin? Com o mesmo centrão, só que sem o Paulo Guedes? Com o Pércio Arida? Essa é a grande pergunta, exatamente. Quem que você tem para colocar no lugar? Exatamente. Então, esse é o ponto, é ir minando. Eu conversava com um patrono essa semana, que sugeriu até o tema da Thatcher e tudo, e ele estava falando, cara, é impressionante como funciona. Por quê? Ele me mostrava um vídeo de um banqueiro que se informa com base em podcasts, porque hoje em dia o tempo é curto, então enquanto ele está correndo e tudo, quais são os podcasts que ele escuta? Piauí e New York Times e Folha. Banqueiro. Então, veja, quando você chega na roda do vinho, do fim de semana, se você virar e falar assim, não, mas veja, também é um governo com ano e meio sem escândalo de corrupção. Não, tem um ministério muito bom. Não, olha só, a turma está também tentando detonar e tem uma turma meio golpista. Você não vai nem conseguir colocar dessa maneira. Já vão olhar, você é daqueles? Você é Sarah Winter? Eu tenho amigos, Rodrigo. É nariz de nojo. Nariz de nojo. Então é a charge de Deus segurando em sacos. Entendeu? É isso, é passador de pano. É isso. Então, é uma forma de tentar minar a sua resistência. É um trabalho deliberado. Mas nós vamos resistir. Tem mais gente do que a gente pensa no mundo com casca grossa e com convicção
o suficiente para não desviar dos princípios e valores. Tem mais gente com isso. Agora, repito, não precisamos defender o martírio. Claro. Não é o martírio, não é disso que se trata. Eu também tenho família, eu também tenho filho pequeno. Eu não estou declarando guerra a todos e abrindo a metralhadora. Não, é com inteligência, comprando as batalhas que precisam ser compradas, com senso de prioridade, com senso de realismo. É isso, é pragmatismo. Desculpa, deixa eu fazer uma pergunta. Quem é o gengivão? É o Alan dos Santos. Tá bom, obrigado. É o Alan dos Santos. É isso aí, gente. Acho que por hoje chega, né? Acabou a voz. Fechado. Febre não tenho, não, mas tô meio ruim, meio esquisito. Galera, se cuida. Vou me cuidar. Muita água. Cloroquina, pô. Cloroquina ainda não. Muito obrigado a todos vocês aí pelo fundamental apoio, tá, gente? Isso é muito importante saber que estamos juntos. É isso aí, Rodrigo. Vamos embora. Tchau. Até mais. Valeu. Melhoras. Tchau. Valeu. Tchau.